Quer ser grande, hein? A graça e a paz, meus irmãos, meus queridos, sejam bem-vindos, seja bem-vindo a mais um momento da nossa devocional, fortalecidos para o dia a dia, um momento em que nós refletimos na palavra do Senhor, que nós recebemos a palavra dele para nos fortalecer a viver uma vida mais capacitada durante os enfrentamentos do dia a dia. E hoje eu quero falar sobre este tema. Quer ser grande, hein? Isso é um grande problema. E nós vamos ver isso no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 24 ao versículo 28, que diz assim: Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governadores das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Nós vimos anteriormente em uma outra reflexão que a mãe de Tiago e João fez um pedido a Jesus. Ela foi tentar pedir a Jesus que seus filhos se assentassem um à sua direita, outro à sua esquerda, no reino de Deus. E Jesus deixa bem claro que eles passariam pelos sofrimentos que ele iria passar, mas o assentar-se à direita ou à esquerda era algo decidido pelo Pai. Pai ao Pai. Então, queridos, olhando para esse texto, nós estamos vendo agora um tumulto acontecendo, porque os discípulos ficaram descontentes quando a mãe de Tiago e João foi ao encontro de Jesus pedir ao Senhor e fazer esse grande pedido. E eles queriam essa oportunidade de ter essa garantia de se assentar à direita ou à esquerda do Senhor no reino de Deus. Porém, Jesus deixa claro, muito claro, que o assentar-se à direita e à esquerda pertencia ao Pai e que no meio dos discípulos não seria como acontece no governo. Por isso ele diz no versículo 25, Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governadores das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Olhando para a palavra do Senhor, observamos que Jesus ele cria uma nova maneira de se viver e traz ao entendimento dos discípulos que quem quiser ser grande no reino tem que ser aquele que serve. Tanto que Jesus utiliza-se de duas palavras. Primeiro ele chama servo e depois ele chama escravo. E essa é a ideia. Ser escravo do outro, ser servo do outro, servir ao outro. Em nosso mundo e até no contexto de Jesus, os governantes dominavam. E os filhos, Tiago e João, desta mulher queriam um lugar de posição, mas Jesus os igualou quando falou: quer ser grande, você deve servir. Quando nós vamos para o Evangelho de Marcos, deixa eu pegar aqui a outra Bíblia, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33 ao 35, nós vamos observar que havia meio que uma disputa e questionamentos surgindo, porque esse assunto não é novo. Em Marcos 9, 33 ao 35 diz assim:
Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Quer ser grande, hein? Só que você não sabia que no reino de Deus, para ser grande, tem que ser aquele que serve. Nós seguimos na palavra do Senhor e compreendemos esta realidade. Não há um processo de dominação de um discípulo sobre o outro. Nós temos homens e mulheres que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que o Espírito Santo distribuiu os seus dons e cada um serve de um jeito e de uma maneira para a glória do nome do Senhor. Porém, talvez passe pela sua cabeça o seguinte: é difícil servir, não é? É difícil servir. Então esse é um pensamento que deve ser abstraído, retirado do seu coração. Porque servir deve ser um prazer. Tanto que Jesus falou que aquele que quiser ser grande, deve ser aquele que serve. E é a única maneira de ser grande no reino de Deus, é servindo. Então, que sejamos como Jesus, que ele auto se declara como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quer ser grande? Sirva. Quer ser o primeiro? Sirva. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, neste dia queremos te agradecer pela tua palavra revelada aos nossos corações e compreendemos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para nós. Que possamos ser servos do Senhor, sem a ganância de dominarmos sobre outras vidas, mas que possamos, ó Deus, servir a Ti de todo o nosso coração, em todas as áreas de nossa vida, em nome de Jesus. Meu querido, Deus te abençoe.